Pastor Marcos, os cânones de Dort, o senhor percebe que eu sou um arminiano que leio muito a literatura calvinista. Os como cânones... todos. Hã? Como todo arminiano. Poxa, seria se fosse, né? Leio muito sobre o calvinismo. Os cânones de Dort, no capítulo 1 e no artigo 9, dizem que esta eleição para a salvação não é baseada em fé prevista. É o que o senhor defende até agora, ok. Então eu pergunto, se a eleição para a salvação, voltando ao nosso tema, é de fato incondicional, como defende o calvinismo, isto é, se ela não depende de nenhuma condição prévia, satisfeita pelo homem, e aliás não mesmo da sua fé, para que ele seja escolhido salvificamente por Deus, conforme diz Efésios 2:8, conforme já expliquei anteriormente, e se todos os seres humanos são igualmente pecadores e desse modo carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3:23 afirma, por que Deus então, que é soberano, e portanto pode fazer todas as coisas, mesmo podendo eleger todas as pessoas para a salvação, resolveu eleger apenas algumas? Se Deus não elegeu a todos porque não quis, isto não depõe contra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável? Eu não sei como seria perfeito e agradável mandar pessoas para o inferno, se ele mesmo não dá fé a essas pessoas. Segundo, e se Deus não elegeu a todos porque não ama a todos, como boa parte do calvinismo, não sei o senhor, mas boa parte do calvinismo defende, se Deus não elegeu a todos porque não ama a todos, pelo menos não no sentido salvífico, isso não mancha o seu caráter e a sua reputação essencialmente amorosos, uma vez que Deus essencialmente é amor, conforme 1 João capítulo 4, 8 e 16? Pastor, pela lógica humana e rasa, nós vamos entender assim. Se Deus ele elegeu incondicionalmente, por que não escolheu todo mundo? Essa é a pergunta básica, inclusive o apóstolo Paulo até previu. Ele também tinha uma certa presciência, ele até previu esse tipo de oposição. O que acontece é que dentro da teologia cristã existe uma teoria que é chamada, pelo menos na época do escolasticismo era chamada assim, sim. E eu concordo com essa teoria. Essa teoria é chamada voluntarismo. E essa teoria significa o seguinte: Deus, nas suas ações, ele age de acordo com a sua vontade, não de acordo com os seus afetos ou os seus impulsos afetivos e emocionais, por assim dizer, falando em termos humanos. Então é por isso que amar o mundo e não salvar todos, porque ele age com base na sua vontade. A eleição é de acordo com o decreto da sua vontade. Nós podemos comparar isso com um juiz que condena alguém à morte. Ele, ao condenar alguém à morte, ele age ali de acordo com o decreto que está estabelecido. Mas isso não significa que ele tem prazer naquilo. Então esse é o voluntarismo. É uma forma como nós podemos tentar conciliar esses textos sem jogar nenhum deles fora. Mas um texto que diz isso claramente, que mostra que Deus age de acordo com a sua vontade e que eu não tenho sequer o direito de questionar se ele é justo ou não, o senhor sabe muito bem. Sim. Todo mundo fica bravo quando eu falo sobre esse texto, fala, mas você fala sobre isso, mas eu vou fazer o quê? Vou falar sobre Adão e Eva? Vou falar sobre Noé? O texto que trata desse assunto é este. E a que eu me refiro é Romanos 9, é claro, o texto diz, então que diremos? Acaso Deus é injusto? Aí você espera a resposta de Paulo. Paulo diz, de maneira nenhuma. E aí a gente pensa, opa, agora ele vai fornecer a explicação que nós queremos. Agora ele vai dar aquela peça que nós esperamos, mostrando por que Deus escolhe alguns e mesmo assim não é injusto. E agora? Aí ele nos frustra. Porque ele cita o texto que diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí na sequência, no versículo 19, alguém diz, então por que Deus ainda nos culpa? Então que culpa tem o homem? Aí você pensa assim, agora vem a resposta e eu vou solucionar esse grande dilema que os arminianos vivem levantando e jogando sobre nós. Porque Paulo aqui está discutindo com o arminiano aqui. Essas perguntas que são levantadas aqui são as perguntas dos arminianos. Acaso Deus é injusto? Foi a pergunta do senhor.
A pergunta do senhor está aqui. Correto, ele está pastor. conversando com o arminiano. E agora vem, mas alguém dirá, então por que Deus ainda nos culpa? É o arminiano falando. Aí você fala, agora Paulo calvinista vai dar a resposta para o arminiano. Aí Paulo responde, Puxa, Paulo quem não é merece você? ser calvinista. Quem é você para questionar a Deus? É. Essa é a resposta que ele dá. Se Paulo dá essa resposta, que resposta eu espero de mim? É claro. Se Paulo diz, Nós não temos tempo. se Paulo diz assim, olha, quem é você para discutir com Deus? Ele escolhe alguns e outros não. Ele é o oleiro, ele faz os seus vasos como ele quer, um para ira, outro para glória. Ele é soberano, ele é Deus. Cale-se diante dele toda a terra. De que se queixa o homem ainda? Pois é. Né? Fica em silêncio. Né? Não há como questionar a soberania dele. É o que Paulo faz aqui. Mas os arminianos não aprendem esse texto e quando ouvem Eu ficam acho bravos que dizendo, não vocês só só correm nós- para Romanos Não, 9. ó, acabou E eles o falam, tempo. Só nós. Acabou o tempo. Romanos 9 Muitos é a calvinistas. criptonita do arminianismo. Romanos 9 é a criptonita do Vamos fazer o arminianismo. seguinte. Não é. Acaba com o arminianismo. Eu prometo que eu E faço... acaba o programa também. Já acabou. Eu tenho que entregar o sinal. Vou falar pro dono da emissora que foi a soberania de Deus que fez ele crescer. Bom, é o seguinte, nós vamos fazer um tema sobre Romanos 9, né, como explicar Romanos 9, se o arminianismo está certo. E aí vocês discutem à vontade.